existe um trabalho computacional que vai definir o trabalho realizado. E esse trabalho computacional é a descoberta de um número mágico chamado de nonce. É por isso que as mineradoras de Bitcoin que estão fazendo isso, elas têm grandes computadores. Isso aqui está mostrando para a gente que, olha, a maneira como a gente vai medir quem fez mais ou menos trabalho na rede é por meio do trabalho computacional. São computadores que eles vão estar fazendo várias contas. E essas contas vão ser para poder descobrir um número pré-determinado pela rede, e quem descobre esse número fazendo essas contas usando seus computadores é quem vai estar eleito a incluir um novo bloco válido na rede, né? Quem descobre esse número mágico que o pessoal chama de nonce, tá? Então essa é a primeira regra, o poder computacional, quer dizer, a prova de trabalho é definida pelo poder computacional para encontrar esse número. Segunda regra, a corrente de blocos mais longa sempre é a considerada coerente, porque ela é a que tem mais trabalho armazenado nela. Então pensa o seguinte, quanto mais blocos eu tiver na minha corrente, na minha blockchain, mais significa que mineradores trabalharam para poder construir aqueles blocos. Então, vamos supor que eu entrei agora na rede e eu vejo duas correntes diferentes sendo oferecidas para mim. Tem um grupo de mineradores que está me oferecendo uma corrente e o outro grupo está me oferecendo outra. Qual que eu vou considerar válida? Pessoal, sempre a corrente mais longa, a corrente que tem mais blocos, é a corrente considerada válida, tá? Terceira regra. Todo bloco ele precisa estar ligado ao bloco anterior. Isso aqui vai garantir para a gente que seja muito difícil eu fraudar uma transação que aconteceu lá no meio dessa corrente, né? Então, se lá no meio eu mudo uma transação que aconteceu e eu quero fazer como se tivesse tudo bem, eu não vou conseguir. Por quê? Cada bloco da rede eles têm que estar ligado ao bloco anterior por uma criptografia que a gente chama de hash. Então, se eu mudar uma transação lá no meio, eu vou ter que refazer todos os blocos seguintes. E aí eu vou estar falhando o quê? Com a minha segunda regra, que é eu não vou ter mais a cadeia mais longa do Bitcoin, né? Então, essa é a terceira regra aqui desse funcionamento da prova de trabalho, né? Todo bloco ele precisa estar ligado criptograficamente ao bloco anterior para eu não conseguir fraudar uma transação que aconteceu lá no meio dos blocos. Quarta regra. Existe um incentivo econômico dos mineradores para eles aceitarem quando um concorrente adiciona um bloco antes deles. E aqui eu acho que é um dos maiores mitos sobre a rede do Bitcoin que todo mundo fala e que está totalmente errado, tá, pessoal? Isso aqui é no máximo uma analogia que a gente pode fazer, que é o mito de que existe uma votação de 51% dos mineradores para eles decidirem qual bloco que deve ou não ser incluído na rede, né? Isso significa o seguinte, vamos supor que a gente tem a nossa blockchain aqui distribuída, né? Todo mundo com aqueles blocos de informação, com as transações, tudo da maneira como eu expliquei, só que eu, que sou um minerador, descubro o bloco antes do meu vizinho. Por que esse vizinho ele não pode olhar assim e falar, poxa, vamos supor que a corrente tem 10 blocos, né? Todo mundo vai aceitar a corrente mais longa. Esse cara do meu lado, ele minerou um bloco e agora a corrente dele tem 11 blocos. Por que eu não continuo minerando o meu? E aí a minha corrente vai ter 11 blocos também, só que aí eu pego a recompensa da mineração, da prova de trabalho, para mim, ao invés dele pegar essa recompensa para ele. Então precisa existir um incentivo para no momento que o meu vizinho descobre o bloco antes de mim e faz a cadeia mais longa antes de mim, eu começar a minerar e tentar descobrir um bloco em cima da corrente dele. Ou seja, se a gente tem 10 blocos e ele descobriu o 11º, eu vou tentar descobrir o bloco de número 12, ao invés de eu tentar descobrir o bloco de número 11, igual ele fez. E para isso existe um incentivo econômico. Como que funciona isso, né? E aqui eu vou até remover minha apresentação, poder explicar mais para vocês por uma analogia. Isso aqui, pessoal, não é uma votação de 51% dos mineradores que eles vão, de maneira caridosa, de maneira filantrópica, decidir que eles vão aceitar o que o vizinho deles fez. Isso aqui é um incentivo econômico de forma que, no momento em que o meu vizinho ele descobrir um bloco, eu vou ter uma vantagem na minha concorrência para poder fazer a cadeia mais longa se eu aceitar o bloco dele. Por que isso acontece? Porque os blocos eles são enviados de maneira desigual ao longo da rede. Então pensa, por exemplo, que eu sou um minerador no Brasil, né? E aí o cara que descobriu o próximo bloco da rede, ele é um minerador na Argentina. Esse bloco dele vai chegar primeiro em mim do que no minerador que esteja lá na China, por exemplo. Só que olha só que interessante. A cadeia mais longa sempre é aceita, né, pessoal? Vamos supor que a gente tinha 10 blocos. Esse cara descobriu o bloco de número 11.
esse cara enviou o bloco de número 11 para mim e falou, cara, esse aqui tem que ser o consenso da prova de trabalho, aceita esse bloco número 11. O cara que está lá na China, ele ainda está no bloco número 10. Esse bloco número 11 ainda precisa chegar nele. Então, olha só, eu tenho duas alternativas. Ou eu fico de birra com esse cara lá que enviou o bloco para mim, né, o cara do Brasil, e eu falo, cara, eu que estou aqui na Argentina, eu vou tentar achar o meu próprio 11º bloco, o meu próprio bloco de número 11. Não vou aceitar o seu, não. E aí eu fico um pouco nas mãos da sorte, né? Ou então eu posso pensar o seguinte, cara, se eu aceitar esse bloco de número 11, enquanto o cara lá na China está no bloco número 10, eu já vou começar a minerar o bloco número 12, enquanto ele ainda está tentando descobrir o bloco número 11. Ou seja, eu vou ganhar uma vantagem em torno do tempo que ele vai demorar para receber a informação que eu recebi. Ficou claro? Então, não é uma questão de que os mineradores vão fazer uma votação, né, e todos os mineradores do mundo vão votar, e se 51% deles aceitarem, eles vão acatar aquele bloco que o minerador do Brasil descobriu. Não, todos os mineradores eles estão agindo em benefício próprio. O cara que está na Argentina ele vai aceitar o bloco do minerador do Brasil, porque isso vai dar uma vantagem para ele em comparação com os mineradores de outras partes do mundo. E se ele não aceitar, o que pode acontecer? Os outros caras podem aceitar e ele vai estar na desvantagem, porque ele vai estar numa cadeia que está mais curta, né? Uma corrente de blocos mais curta. Então, essa parte aqui é um pouquinho difícil de entender, mas é para quebrar esse mito de que existe uma votação de 51% entre os mineradores. E aí, como eu disse para vocês, né? Funciona com 4 regras e com 2 mecanismos de ajuste. Quais são os 2 mecanismos de ajuste da rede do Bitcoin? São, primeiro, o ajuste de dificuldade da rede. Então, a rede do Bitcoin ela tem uma regra que cada bloco ele só vai poder ser gerado a cada 10 minutos. Então, a cada 2 semanas, a rede ela ajusta a dificuldade de encontrar o número mágico para que leve sempre 10 minutos para se encontrar esse número mágico. Porque vamos supor o seguinte, a gente tem 10 computadores minerando aqui na rede. E aí, todo mundo compra um computador a mais. A gente vai ter 20 computadores minerando. Vai ser muito mais fácil achar o número mágico. Então, vão ter muitos mais blocos sendo criados. Como que a gente resolve isso? A cada 2 semanas, a rede mede se os blocos eles estão sendo criados em mais ou menos de 10 minutos. E se eles estiverem sendo criados em uma quantidade diferente, a dificuldade vai se reajustar para que os blocos continuem sendo criados nessa velocidade. E a segunda forma de ajuste é conhecida como o halving. O halving ele determina que a cada 4 anos as recompensas de impressão de novos bitcoins, tá? Porque, pessoal, essas recompensas aqui que o minerador ganha, elas são criadas principalmente com novos bitcoins sendo impressos. A cada 4 anos vai acontecer um halving no Bitcoin que vai diminuir a quantidade de bitcoins que cada pessoa que está minerando um novo bloco recebe, né? Então, no começo eram 50 bitcoins por bloco, depois isso virou 25, depois 12. Hoje a gente está em 6,25, se eu não me engano, bitcoins sendo criados por bloco, tá? Então, isso aqui, pessoal, é como que funciona a parte técnica do Bitcoin. Tá? Vê se tem aí alguma dúvida sobre essa parte. Né? Então, pessoal, foram 4 regras e 2 maneiras de ajustes que permeiam ali esse funcionamento antes da gente passar para a parte social de como o Bitcoin funciona. Não, muito bom. Cara, eu não tinha visto ainda essa forma de definir as especificidades técnicas do Bitcoin, como as 4 regras e os... São 2 ajustes, né? São 4 regras e 2 ajustes. E achei muito legal, cara, e tem algumas dúvidas interessantes aqui. O André Junqueira está perguntando como funciona na prática os mineradores que conseguem o número. Eles podem escolher qual transação incluir no bloco, né? A gente viu isso no caso dos ordinals, né? E daí ele ainda complementa, né? Você está falando que você implantar grandes mineradoras do lado de outras, você está na vantagem? Então, como que funciona? Sim, quando o minerador ele vai escolher qual transação incluir no bloco, ele olha para um lugar que chama, é tipo uma salinha de espera de transações, que chama Memory Pool, ou seja, pool de memória, piscina de memória. Essa piscina de memória, como que ela funciona? Assim que os usuários eles querem enviar transações, né? Então, poxa, eu quero enviar 10 bitcoins para o Danilo, né? Como se eu tivesse, né, esses 10 bitcoins. Mas o que eu vou fazer? Eu vou enviar isso para a rede. Aí, os mineradores eles vão pegar essa informação e vão colocar nessa salinha de espera, né? Cada minerador ele vai ter a sua própria memory pool, né? A sua própria salinha de espera das transações. Na hora que o minerador vai minerar um bloco, ele vai pegar essas transações, vai incluir no bloco, ele vai criar o bloco
E aí ele vai tentar descobrir o número mágico que vai fazer com que aquele bloco seja aceito.